Glória a Deus, amém? Amados, como é linda essa canção que nós acabamos de cantar, né? Ela fala que a pessoa, né, que está cantando, ou nos dirige a cantar, que nós queremos estar num lugar secreto. Nos nossos dias, a nossa sociedade ensina, né? Muitos coachings, muitas pessoas que influenciam outras, dizem que você tem que estar no centro, que você tem que aparecer, que você tem que fazer o que você deseja, não é? Que você precisa fazer e mostrar para as pessoas o que você faz. E quando você vai para a palavra de Deus, quando você vai ver os ensinamentos de Jesus, Ele fala para que a gente, quando for ofertar, a nossa mão esquerda não veja o que a mão direita faz, né? Quando vocês forem orarem, Jesus disse, não façam como os fariseus, que gostam de estar nas praças, batendo no peito, fazendo orações altas. E nós temos que nos lembrar que o melhor lugar, o lugar mais importante da nossa vida é um lugar secreto, onde ninguém nos vê, não é? Onde ninguém sabe do seu dia a dia, onde lá na sua casa, quando você está dirigindo, lavando roupa, ou de manhã antes de sair de casa, preparando para o trabalho, você fala com Deus e consagra o seu dia, amém? Que a gente nunca venha perder isso, aleluias, amém? Amanhã nós vamos comemorar o que mesmo? O Dia Internacional da Mulher. Aí os homens ficam todos magoados, né? Que não tem o dia do homem. Daí vocês vão dizer, são todos os dias, né? Infelizmente, o Dia Internacional da Mulher, ele é comemorado por uma barbaridade que aconteceu, uma tragédia, vocês sabem, naquela fábrica, onde mulheres morreram. E hoje nós temos as mulheres trabalhando, são presidentes, né, de nações. Nós não vemos muita distinção, mas já houve um tempo na humanidade onde a mulher ela não tinha privilégios, honra, voz. E muitas mulheres tiveram que lutar por isso, né? Mas algo que me faz pensar que nós temos que aproveitar todos os momentos, assim como Paulo disse que ele fez de sábio para ganhar os sábios e fez de louco para ganhar os loucos. E nós precisamos aproveitar esse dia tão importante amanhã, onde as mulheres serão homenageadas, e nós refletimos sobre o que as mulheres da Bíblia têm a nos ensinar. Ontem eu estava pensando muito, você que é homem está aqui, quantas mulheres influenciaram ou tiveram influência na sua vida? Amor, você pode pegar um copo de água para mim? Pedir para alguém pegar? Entenda uma coisa. Você que é homem, se você não tivesse recebido um leite, seja numa mamadeira ou num leite materno, que uma mulher deu a você, você não estaria aqui, não é verdade? Se uma mulher não tivesse trocado suas fraldas, ensinado você a andar, você não estaria aqui. E normalmente as professoras, né, irmã Lessie, que é alguém nessa área, a maioria dos professores na pré-escola são professoras, são mulheres, né? Alguém teve algum professor homem que alfabetizou aqui? Você? Quem me alfabetizou foi uma mulher, concorda? Então a mulher, ela tem e teve, com certeza na sua vida, uma influência direta. Talvez você foi criado por uma avó, talvez quem marcou sua vida foi uma professora, ou a sua mãe. Eu olho para trás e lembro da minha mãe, eu sempre tive, né, um exemplo dela, uma mulher guerreira, batalhadora. Quando eu era pequena, ela trabalhava à noite como técnica de enfermagem no hospital, das 7 da noite até 7 da manhã. Ela saía do trabalho dela e ela ia direto estudar. Ela estudava, ela estava terminando seus estudos. E aí, havia dias que ela passava das 7 da manhã, às 7 da noite, às 7 da manhã, trabalhando, acordada, cuidando de pessoas enfermas no hospital. Estudava de manhã até meio-dia, ia para casa, almoçava sem dormir,
e ia de novo trabalhar em outro hospital. E uma noite sim e uma noite não, ela dormia. Eu cresci vendo uma mãe guerreira, né? Se ela estiver me assistindo, um beijo, mãe, te amo. Eu tive tias muito trabalhadoras, que me inspiraram. Mulheres, a minha mãe, para você ter uma ideia, quando ela tinha 9 anos, o pai dela faleceu. E a minha avó, ela ficou enferma numa cama, ela limpava a casa das pessoas, mas ela não podia fazer isso. E minha mãe tinha 9 anos e tinha mais 2 irmãos pequenos. E eles nunca passaram fome, porque Deus proveu sempre. E com 9 anos de idade, minha mãe começou a trabalhar, limpava a casa das pessoas. E eu admiro muito a minha mãe, pela força, pela mulher guerreira que ela foi e que ela é até hoje. E o coração da minha mãe, né? Minha mãe, se ela tiver aqui em Sinop, na minha casa, você pode ter certeza que ela vai conhecer mais gente do que eu. Se ela encontrar alguém na rua, ela vai pedir para entrar. Se alguém que está precisando de comida, de roupa, ela e meu pai, eles são, né, meu amor? São pessoas que nos ensinam o tempo todo. Então, certamente, essa mensagem para você que é homem também, Deus vai falar com as mulheres e com os homens, amém? Porque, realmente, quando nós olhamos lá para Provérbios 31:10, você pode abrir a sua palavra, a sua Bíblia? Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Isso. Pode procurar no teu Google também. 31:10 diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Em outra versão, eu encontro uma versão assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de muitas joias. Amém? Então, aqui o sábio Salomão está dizendo assim: uma mulher virtuosa. O que significa a palavra virtuosa? Uma pessoa que tem virtude, uma pessoa correta, alguém desejável, né? Com excelência, com uma moral excelente, de uma conduta correta. Então, Salomão está dizendo assim: uma mulher que seja referência, uma mulher sábia, uma mulher que tem uma postura correta, ela vale muito mais do que uma fortuna. Então, eu queria, amada esposa que está aqui na igreja, que seu marido está aí do seu lado, fale para o seu marido: você é rico, hein? Você sabia que você é muito rico? Amém? É isso que a Bíblia está dizendo. Que o marido que achou uma esposa que vale tanto, né? Infelizmente tem maridos que não sabem disso. Que andaram vendendo suas esposas, né? Infelizmente. Porque Satanás odeia, sabe o quê? A família e o casamento. Se você olhar lá em Gênesis 2, você vai ver que Deus criou o homem e a mulher. Você vai ler de novo pela segunda vez e você vai ver que Deus criou o homem e a mulher. Você vai ler na terceira, quarta, quinta, sétima, você não vai ver nada diferente. Deus criou o homem e a mulher. Eu creio na Bíblia e digo para você: se você crê, Deus criou o homem e a mulher. Amém? Está resolvido. É homem ou é mulher? Porque Deus criou o homem e a mulher para que nós pudéssemos ser família. Através da família, Deus queria se manifestar à humanidade. Porque Deus é uma família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vivem numa comunidade harmoniosa de família. Então Deus criou o homem e a mulher. A mulher é inferior ao homem? De jeito nenhum. Se você for ver desde o princípio, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Deus sempre fala do Adão e da Eva. Deus fala de Abraão, mas fala de Sara. Deus fala de Isaac e fala de Rebeca. Deus fala de Jacó e fala de suas 4 esposas. Deus nunca fala apenas do homem.
Então, a Bíblia, o cristianismo não é machista. Amém? Posso ouvir um amém bem forte aí? Amém? Mas há pessoas que olham para nós e acham que nós temos mente pequenas, né? Que o cristianismo é uma religião machista, que a mulher não tem espaço. Eu sou uma prova disso. Nossa comunidade tem uma pastora. Amém? Nós temos vivido isso dentro da vida cristã. Então, eu queria que nós olhássemos hoje, através do nosso olhar, através das Escrituras, o que algumas mulheres podem nos ensinar. Amém? E eu quero convidar você a começar a olhar pela vida de Sara. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas se você quiser anotar, lá em Gênesis 16 começa a falar de Sara. Ela foi esposa de quem? Só que antes de ser Sara, como era o nome dela? Sarai, que significa princesa. E o nome do marido dela era Abrão, que era pai. E aí Deus muda de Sarai para Sara, que significa mãe de nações. Abraão, não era mais Abrão, que é pai de nações. E Deus disse para Sara, mais ou menos quando ela tinha 65 anos, Deus pediu para que Abraão saísse da terra dele, do meio dos parentes dele, e fosse para a terra onde Deus iria dar a eles, Canaã. Ela saiu de lá com 65 anos mais ou menos. E sabe por volta de quantos anos ela foi ser mãe? 90 anos. Sara tem para me ensinar e para você que as promessas de Deus vão ser cumpridas na nossa vida, amém? Não importa o tempo que você está orando. Sara foi perfeita? Não. Por quê? Você lembra de alguma coisa que Sara fez? Que não foi tão correto? Ela duvidou, ela riu. E o seu filho teve o nome de riso, Isaac. Ela riu. E você imagina, né? Você é uma avózinha de 90 anos, né? E o anjo lá visitando sua casa e falando assim, você vai ser mãe. Ó, ele não falou para ela, falou para o marido. E ela ouviu, ela estava atrás da porta. Ela deu risada. E quantas vezes Deus tem falado coisas para você no seu coração, ou tem usado pessoas para falar com você? E você fala assim, eu não. Será que eu? Será que Deus não está enganado? Deus está falando que vai me usar. Deus está falando que vai fazer isso e aquilo, mas será que Deus ele está bem? Será que Deus não está fazendo as contas que o tempo passou? Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? E o mais tremendo é que a Bíblia não esconde os erros, as falhas e os pecados dos seus personagens. Sabe por quê? Porque mesmo que eu e você pequemos ou erramos, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, amém? Que é Jesus Cristo, que intercede por nós. Tem uma diferença. A diferença é que você pode errar e permanecer nesse erro, ou pode se arrepender, amém? Sara era muito linda, tanto é que reis desejaram ela. Mas o coração dela era do marido dela, amém? E Sara obteve a resposta, a promessa. Ela teve Isaac. E um dia o seu filho precisou se casar. E aí nós vamos conhecer uma nova personagem do Antigo Testamento. Sara é uma matriarca que se fala, né? Vocês já pararam para pensar que Sara, ela é uma das personagens mais importantes do cristianismo, do judaísmo e do islamismo? Por causa de um pecado de Sara, ela não aguardou a promessa de Deus num primeiro momento. Ela deu um jeitinho. Quantas vezes nós mulheres queremos dar um jeitinho nas coisas? Ela foi lá e chamou a sua serva Agar e deixou que ela tivesse relacionamento íntimo com seu esposo. E dessa relação nasceu Ismael, que é dele que descenderam os árabes. Então, no sangue deles, e todos eles descendem de Sara e de Abraão. Os judeus, de Sara e de Abraão. E nós, cristãos, somos aqueles que somos adotados, né? Como o pastor Cris falou.
Nós não somos parentes de sangue, mas nós nos sentimos, né? Sentimos que ela também é mãe nossa, porque Deus disse a ela que na genealogia dela, ela seria mãe de muitas nações. Amém? E Deus tem cumprido. Deus tem cumprido. Glória a Deus por isso. E como é que entra a Rebeca nessa história? Eliezer foi enviado pelo seu patrão, Abraão, até a terra dos seus parentes, para escolher de lá uma esposa para o seu filho. Ele não queria que seu filho se casasse com qualquer mulher estranha, que adorasse outros deuses. E Eliezer falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que difícil tarefa. Mas eu vou. E Deus falou, Eliezer conversou com Deus e pediu: Senhor, aquela que eu pedir água e me der a água de beber, essa será a escolhida. E ele pediu para Rebeca, e Rebeca não só deu água para ele, mas para os seus 10 camelos. Camelo bebe muita água, gente. Rebeca era alguém diferenciada. Rebeca fez além do que foi pedido. E ela nos ensina o que, amadas? Ela nos ensina que nós devemos ter o nosso coração assim também. Devemos buscar em Deus essa disposição para o trabalho, para o serviço. Não importa o que o Senhor te pedir. Quantas vezes é difícil para a gente chegar de um dia de um trabalho, estar cansada, e você pensar assim: hoje eu não vou cozinhar para os meus filhos. Quantas vezes você pensa e fala: mas eu tenho que lavar essa roupa, né? Quantas vezes a gente se cansa disso? Mas nós precisamos entender que tudo que nós fazemos para os nossos amados, fazemos para o Senhor. E o mais importante, quando nós como esposa estamos dentro da nossa casa, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso marido, nós estamos mostrando aos nossos filhos que é possível ter um lar abençoado, amém? Quantas vezes você vai ministrar? Amados, eu fico assim boba. Como eu descobri que as minhas filhas se sentem amadas quando eu cozinho para elas? Meu marido é mais quietão, ele não gosta muito de falar, né? Meu marido, ele não gosta muito de comentar se a comida tá boa ou não. É o jeitinho dele. E eu gosto de receber elogios. Então eu sempre pergunto: você gostou? Tá do seu agrado? É? Então, eu demorei, para vocês terem uma ideia, 10 anos para descobrir que ele não gostava do meu arroz. Que o arroz preferido dele era totalmente oposto do meu. Eu tive um trabalho para aprender a fazer arroz soltinho, sabe? Soltinho não, firme. Sabe aquele arroz que não fica grudado? Aí, um dia nós estávamos na casa da minha irmã e ele falou assim: nossa, esse arroz, que arroz! Que delícia esse arroz! E ela tinha pedido desculpa porque estava tudo grudado, ficou empapado. Aí ele olhou e falou: nossa, que delícia esse arroz! E eu falei: não acredito. Eu estou fazendo tanto esforço, tanto sacrifício para te agradar. Se eu soubesse que era mais fácil, não é? Então estou só comentando que às vezes eu percebo no olhar dele a alegria de quando eu tiro um tempo, faço a comida que ele gosta, ou a sobremesa que ele gosta. E nós mulheres estamos perdendo isso dentro da nossa casa, você não concorda? Porque às vezes nós estamos colocando nossa prioridade acima da nossa família, acima daquilo que poderíamos fazer para agradar o nosso esposo. Nós estamos colocando os nossos sonhos acima dos sonhos de Deus. Isso é muito fácil, amados. Sabe por quê? Porque a sociedade toda está dizendo para a gente assim: não fique para trás. Você tem que acreditar no que você sonha. E muitas mulheres, infelizmente, têm colocado a sua vida acima até mesmo da vontade de Deus para a vida dela. E nisso, os seus filhos vão ficando de lado. O seu esposo vai ficando de lado. A sua casa vai ficando de lado. E a sua casa já não é um lugar gostoso para a sua família estar.
E os seus filhos não querem mais estar em casa, eles preferem estar com os amigos, preferem estar na rua. E lá eles vão aprender sobre sexo, sobre drogas, sobre toda espécie de coisas que desagradam a Deus e que vão levar eles à morte. Então Deus está nos dizendo, mulheres, vocês não são mais consideradas sub-humanas, porque era assim um tempo. Você sabe que mulher não tinha direito a voto, não tinha direito a nada. Deus tem permitido que nós possamos ser livres, termos autoridade, podemos ser presidentes de empresas, de nações, mas com a liberdade temos a responsabilidade. Nós ainda continuamos sendo mulher. Porque eu creio que quando Deus criou Adão e quando Deus criou Eva, Ele colocou capacidade e habilidade em Adão que não colocou em Eva. É uma sociedade, é uma equipe de dois, que vai dar certo, cada um tem a sua habilidade, seus defeitos, seus talentos. É para um ajudar o outro, é para que a gente entre no equilíbrio, amém? Vocês concordam comigo? Agora, quando um casamento, uma família, é como se fosse aqui, ó, duas pernas. Se um só ficar com todo o peso do corpo, essa perna aqui vai começar a sentir. E mesmo assim, se a outra também, se o seu corpo estiver todo aqui, essa aqui vai pesar. E logo as duas vão estar machucadas. Então eu vejo que Deus está chamando nossa atenção. Que Deus nos ama, mulheres. Mas nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. E não deixarmos que mulheres, só porque tem milhões de seguidores, influenciem a nossa vida. Ainda quem deve influenciar a nossa vida são essas mulheres aqui, amém? Elas têm muito a nos dizer. Por mais que elas viveram há 1000 anos, há 2, 4, 3 mil anos de nós, elas ainda continuam muito a ter o que nos ensinar. Você olha para Rebeca, ela errou feio. Ela ajudou Jacó a mentir para Isaac. A consequência dela foi terrível. O interessante é que os nossos pecados, nossos erros vão trazer consequências sim. Até hoje, por causa do erro de Sara em relação a Agar, ao filho que Agar gerou, a guerra lá em Jerusalém, naquele lugar até hoje. Muitas pessoas têm morrido. Deus é bom, Deus perdoa, Deus sara, mas nós precisamos lembrar que os nossos erros podem atingir os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Deus é bom, Deus perdoa, Deus restaura, mas às vezes nós podemos evitar muito choro. Você não concorda comigo? E nós precisamos nos lembrar disso antes de fazermos as nossas escolhas erradas. E é por isso que Deus permitiu que os erros dessas mulheres não fossem apagados da história. Porque quando você vai contar a história de uma família, normalmente a nossa tendência é falar as coisas boas, né? E esquecer das coisas ruins. Porque a gente quer que os nossos filhos lembrem-se dos seus avós, dos seus tataravós, só coisas boas. Mas a Bíblia, o Senhor Deus não permitiu que esses erros fossem escondidos. Amém? Outra coisa que nós podemos ver, Débora, vocês se lembram de Débora? Débora foi uma juíza. Você não vai conseguir abrir lá. Juízes capítulo 4, versículo 4 ao 5. Fala dessa mulher maravilhosa que tinha uma palmeira que ela ia aconselhar o povo todos os dias. Você já imaginou? No tempo que homens foram juízes, Débora foi levantada por Deus. Se você nunca leu isso, eu queria dizer a você para ler. Um outro dia eu prometo pregar sobre esse assunto, é maravilhoso. Só que Deus disse para Débora chamar Baraque, e Deus disse para Débora dizer a ele que era para ele ir, para ele se levantar como comandante do exército, que Deus estaria dando vitória. Faziam anos que o povo de Israel era oprimido. E Baraque teve medo e falou assim: eu só vou à guerra se você for comigo. Ela falou: eu irei. Só que
a honra não será sua, será de uma mulher. Eles foram, Deus deu vitória, mas a honra não foi nem de Débora, foi de Jael. Uma mulher corajosa que teve coragem, uma astúcia de chamar o inimigo para dentro da sua barraca, e enquanto ele dormia, ela fincou uma estaca na sua testa. E o inimigo de Israel foi morto por uma mulher. E essa história a gente vê duas grandes mulheres, corajosas. E a honra foi dada a elas, porque um homem não teve coragem. E agora eu quero falar com vocês, irmãos, homens. Nós precisamos muito, amados, nos lembrar que Deus fez vocês homens. E vocês ainda têm muita autoridade na vida de vocês. Há muitas mulheres que estão tomando às vezes o lugar dentro da sua casa, tendo a opinião mais forte, porque ela tem um marido que é fraco. Um marido que tem sido negligente, tem tido um marido covarde. E não é o que Deus tem para mim nem para você. Quando Deus criou você, irmão, homem, Deus colocou dentro de você tudo o que você precisa para ser um excelente pai, um excelente marido, um excelente sacerdote dentro da sua casa, amém? Agora, se você estiver falhando com isso, Deus vai usar a sua esposa sim. E nós, mulheres, se estamos passando por isso, se você conhece alguém que você tem que aconselhar, é que ela, com sabedoria, com humildade, ore pelo seu esposo. Porque Deus quer erguer o seu marido como sacerdote dentro do seu lar, amém? Entendedores entenderão o que eu estou dizendo, amém? Tem mulheres que sequestram seus maridos emocionalmente. Que são bravas, mandonas, egoístas. Acha que o marido tem que fazer tudo o que ela quer. É caprichosa. Caprichosa no sentido de quer que o marido faça todos os seus caprichos. Pega água para mim. Vai lavar aquela roupa. Existe? Olha lá teu filho, está chorando, vai lá pegar ele. Não sabe o que é honra, não sabe respeitar. Trata o marido como se fosse o estranho, o vizinho lá. Só que eu quero te dizer, o que está acontecendo hoje é que muitos maridos se cansaram. Muitos maridos se cansaram de ser tratados assim. Eu já tratei muito mal meu marido, eu posso dizer isso, porque eu já fui muito tola. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. E eu já fui muito desrespeitosa com ele. Graças a Deus eu tenho melhorado, né, meu amor? Porque quando você tem uma personalidade forte, quando você cresce dentro de casa com uma mãe forte, muitas vezes sua tendência é achar que você não depende de ninguém. Foi muito difícil para mim aceitar o casamento. Porque eu achava que o homem queria me mandar. Eu jamais iria me casar. Porque meu marido queria me mandar em mim. Eu trabalhava, ganhava bem, ganhava mais que ele. Não precisava dele. Para algumas coisas, mas emocionalmente eu precisava. E aí eu tratava ele. Do dia que eu estava bem, eu tratava ele bem. O dia que eu não estava, o problema era dele. Mas conforme eu fui estudando a palavra de Deus, eu fui descobrindo que eu estava entristecendo o coração de Deus. Eu estava magoando o coração do meu marido. E quanto mais eu desonrava a vida dele, mais eu colhia coisas ruins para a minha vida. Mais eu era rejeitada, mais eu era ignorada. E quanto mais eu fui aprendendo que eu deveria amá-lo, deveria tratar bem ele, eu fui colhendo esses frutos. Vocês entendem? Que por isso que a mulher tola destrói, mas a sábia edifica. Porque como que é crescer num lar onde a mãe desrespeita o marido, onde o marido não honra a sua esposa também, não ama? Os filhos crescem desestruturados, sem acreditar no casamento, crescem com medo, inseguros, e não é isso que Deus tem para você. Então eu posso aprender com Esther também, amém? Vocês lembram de Esther da Bíblia?
Posso aprender com ela que nós precisamos nos levantar como guerreiras em oração, amém? Deus quer restaurar isso na minha vida e na sua vida. Nós devemos nos levantar, e não apenas pela nossa família, mas pela nossa cidade, pela nossa nação, em oração e jejum nesses dias. Nós olhamos para Maria, mãe de Jesus, que desafio, Maria. Primeira coisa, quando Deus fala uma coisa assim, olha, eu vou fazer algo na sua vida, a gente só pensa nas coisas maravilhosas, né? Gabriel foi lá, entregou a palavra maravilhosa para Maria, mãe de Jesus. Você vai ser mãe do Salvador, só coisa boa, coisa linda. E a primeira coisa que ela sai de lá, o que é? Sofrer rejeição de José. Sofrer o medo de ser apedrejada porque ela estava grávida e ela não tinha se casado. Quem que ia acreditar que Maria ficou grávida pelo Espírito? Nunca tinha acontecido isso. E José teve que receber um sonho de Deus, até José acalmar o coração dele. O que Maria passou? E o que Maria passou ao ver o seu filho sendo crucificado? Eu não consigo imaginar a dor de Maria. Não consigo imaginar. Nós podemos aprender demais com a vida de Maria. Quando ela, uma mulher corajosa, forte, talvez empreendedora, né? Chega lá no primeiro dia que não via a hora de Jesus começar a fazer os milagres. E Jesus fala assim, o que tenho eu com você, mulher? Fica na tua, não chegou a minha hora ainda. E ela querendo dar um jeito. Quantas vezes nós queremos dar um jeito? Queremos dizer, Jesus faz isso, o Senhor não está vendo? Não está vendo, Jesus? Que o Senhor precisa fazer um milagre aqui. E Jesus fala, calma aí, mulher. Eu estou no controle, amém? Nós olhamos para Dorcas no Novo Testamento, em Atos, uma mulher que ajudava os pobres, que tinha compaixão das viúvas que não tinham que vestir. Ela fazia túnicas que quando ela morreu, eles choraram. Nós olhamos para Miriam, uma adoradora, alguém que celebrava o povo, o nome do Senhor, que ia à frente dançando, cantando, tocando tamborins. Nós olhamos para Raabe, uma prostituta, que se tornou, ela esteve lá em Hebreus 11, como uma mulher de fé, porque ela não conhecia o Deus vivo, mas ela escondeu os espias ali, na casa dela. E ela se tornou também da genealogia de Jesus. Deus transformou a história de uma prostituta. E quantas mulheres Deus tem olhado para a sua vida devassa, imoral, e tem dado uma oportunidade de viver uma vida nova em Cristo, amém? É maravilhoso poder pertencer a esse Deus que apaga e perdoa os nossos pecados. Mas Deus não escondeu que ela foi um dia uma prostituta, para dizer que em todas essas pessoas de mau caráter, de bom caráter, como eu e você, em Jesus Cristo nós somos transformados, amém? Nós podemos olhar na vida de Ana, uma mulher que era humilhada pela Penina. Ana foi esposa de Elcana, e ela orava por um filho, e ela chorava, e aquela mulher perseguia, atormentava, porque era outra mulher do seu marido, atormentava ela de dia e de noite, mas ela teve fé, mesmo sendo julgada pelo sacerdote, que dizia que ela estava bêbada, ela confiou no Senhor, e quando Deus deu a ela um filho, o que ela fez com o filho? Levou o filho para o templo, devolveu tudo para o Senhor. Que coração lindo de Ana, amém? E quando nós olhamos para a vida de Priscila, eu me vejo como Priscila, esposa de Áquila, né? Eles viviam junto com Paulo. Ela sempre ao lado do seu marido. Eu me sinto assim, sempre do lado do meu marido. E é onde eu quero estar, até Jesus voltar, amém? Ou até que a morte nos separe. Nós gostamos de trabalhar juntos. E ela fazia tendas com seu marido, e Paulo também fazia tendas, e assim eles ganhavam o sustento deles. E eles abriram uma igreja, e eles cuidaram de Apolo, que foi um grande homem pregador dos tempos da igreja de Atos. Nós podemos olhar para aquela mulher também que tocou nas vestes de Jesus, enferma durante 12 anos com fluxo de sangue, e era uma mulher impura.
e Jesus a curou. Amém? E como nós podemos olhar para todas essas mulheres? Eu queria que o pastor Cris viesse aqui à frente, dedilhasse no teclado. Nós poderíamos passar a manhã inteira falando dessas mulheres incríveis. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento e pensasse, como está a sua feminilidade? Você é uma mulher que acha que você tem que ser forte ao ponto de destruir às vezes seu marido com o seu temperamento? Você tem pedido perdão para seu marido quando você erra? Você tem pedido perdão para os seus filhos? Marido que está aqui, ou homem que está aqui, você tem honrado a sua esposa, sua mãe, as mulheres que Deus tem colocado na sua vida, sua irmã, suas irmãs? Você tem cuidado dessas mulheres? Você tem sido um sacerdote dentro do seu lar, ou você tem deixado que ela tome esse lugar? Minhas amadas, queridas irmãs, nós temos cuidado da nossa casa, temos nos alegrado pelos afazeres da nossa casa, temos nos alegrado em cozinhar para a nossa família, temos nos alegrado de cuidar dos nossos filhos. Eu sei que às vezes não é fácil, quando mais eles são pequenos, mas busque ajuda no Espírito Santo. Sabe, hoje em dia, infelizmente, eu sei que está mudando, mas quando eu era nova, quando eu me casei, as mulheres felizes, as propagandas eram aquelas mulheres que não precisavam de homem. Era aquela mulher que não precisava ter um lar, não precisava ter uns filhos para ser bem-sucedida. E graças a Deus, hoje isso tem sido mudado. Sabe por quê? Porque o sucesso não está se você é empreendedor, empresária, se você manda em um monte de gente. Às vezes o melhor lugar para você estar é dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos, do seu esposo. Porque esse é o maior desafio, eu acredito, da nossa geração. É voltar a se doar, a amar, a servir as pessoas. Porque mulheres do nosso tempo não querem servir mais ninguém. Antigamente uma mãe tinha que lavar as fraldas do seu filho. Hoje em dia nós compramos elas prontas e jogamos fora. Antigamente as mães tinham que tirar o peito e dar o peito para os seus filhos. Hoje em dia a gente compra um leite numa lata, esquenta no micro-ondas. Ou ensina a criança a tomar aquele leite frio mesmo. Antigamente as mães tinham que fazer a comida dos seus filhos. Hoje em dia você vai no mercado, tem a papinha da Nestlé pronta. Antigamente as mães tinham que cuidar dos seus filhos. Hoje em dia você deixa na escolinha. Você terceiriza tudo. Só que o amor, os filhos estão ficando sem amor, sem referência de amor, de justiça. O dinheiro não pode comprar tudo, como nós falamos semanas passadas. Nós precisamos voltar, mulheres e homens, aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Todos nós somos importantes. Deus não faz acepção de pessoas. Como o pastor Cris falou, nós somos especiais para Deus. Como é que você se olha? Às vezes tem alguma mulher aqui que se olha inferior. Talvez você está nos assistindo nesta manhã. Porque você não terminou a sua faculdade, porque você se dedicou a cuidar dos seus filhos. E às vezes você se sente inferior, mas o Senhor diz assim para você, que você fez o melhor que você pôde. E Deus se agradou da sua oferta, amém? E você vai colher o fruto do seu penoso trabalho, amém? E você, que às vezes precisa olhar para você e parar de se criticar tanto. Algumas pessoas têm dificuldade com crítica. Elas mesmas se destroem. Elas são exigentes demais com elas.
O Senhor diz para você se acalmar, que Ele tem se alegrado de você, que o perfeccionismo é diabólico, porque Ele é perfeito. Porque muitas vezes nós queremos ser perfeitas, isso pode nos atrapalhar, isso pode gerar orgulho no nosso coração. Deus quer que nós estejamos no equilíbrio. No equilíbrio, você não precisa provar nada para ninguém. Se Deus te ama, se Deus te entende, se Deus te aceita, seja feliz, seja a sua melhor versão, pare de se comparar. Agora, se o Espírito Santo está falando que você precisa pedir perdão a Ele, aos seus queridos, faça isso. Existe tempo, há tempo para isso. Você pode construir uma nova história na sua família, amém? E se os seus pais fizeram tudo errado, você pode consertar tudo isso. É uma decisão sua, é sua escolha. Você pode imprimir coisas diferentes no coração dos seus filhos. Pare de ser influenciada e influenciado por homens e mulheres que não têm pago um preço diante da presença de Deus. Volte para a palavra de Deus. Seja uma mulher e um homem que busquem a presença do Espírito Santo, que busquem na palavra de Deus sabedoria e entendimento. Amém? Porque haverá pessoas que vão estar do seu lado, dizendo: para que isso? Para que você leva um café para o seu marido? Ele não tem perna, não? Honre, sirva, e você vai colher alegria de um coração contrito, um coração trabalhado. É claro que a gente gosta de ser servido, mas no reino dos céus, o maior é o que serve. No reino dos céus, o maior é o que serve. Amém? E um dia lá no céu a gente não vai entender muitas coisas, porque aqueles que querem ser servidos aqui vão ficar lá na fila. Lembra os últimos serão os primeiros? Haverá muitas coisas diferentes no céu, para surpresa minha e sua. Amém? Você pode se colocar em pé nesse momento, eu quero orar por você. Aleluias. O pastor Cris quer falar algo. Eu queria que nós orássemos antes de nós cantarmos, que o Senhor pudesse fazer um concerto na sua vida e na minha vida. Amém? Feche os seus olhos, como você está em pé. Senhor Jesus, eu quero orar e liberar uma unção de conserto. Senhor, se alguém tem sentido que precisa melhorar como esposa, como esposo, como filha, como filho. Senhor, eu não sei o que o Senhor está falando nos corações. Eu sei que o Senhor liberou a sua palavra. E o Senhor é poderoso para nos curar nesta manhã. A tua palavra vem para nos exortar. Mas o Senhor quer nos levantar nesta manhã. O Senhor quer restaurar corações quebrados. Em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias. Que essas famílias sejam transformadas pelo teu poder. Senhor, nos perdoe como pais se erramos com os nossos filhos. Senhor Jesus, se somos filhos e erramos com os nossos pais, nos perdoe. Ajuda-nos, ó Deus, a restaurar o nosso casamento. Ajuda-nos a restaurar a nossa família. Senhor, nos levanta como mulheres fortes, cheias de amor, de compaixão, de mansidão, de domínio próprio, meu Deus. Ajuda-nos a ter a nossa palavra, a nossa boca dominada. Não deixe que saia palavrão das nossas bocas. Perdoa-nos, Senhor, quantas vezes xingamos os nossos filhos, damos decretos terríveis. Perdoa cada mãe, Senhor, que se tem falado palavras ruins e duras para os seus filhos. Perdoa essas mães, Pai, e que elas possam abençoar os seus filhos, que elas sejam mulheres cheias do Teu Espírito Santo, em sabedoria. Perdoa aqueles homens que não têm amado sua esposa, aquele homem que tem sido negligente, que tem faltado compostura de um sacerdote no seu lar. Levanta esse homem com coragem, com ousadia, com intrepidez, mas com coração cheio de amor pela sua esposa, pelos seus filhos. Em nome de Jesus, restaura as nossas famílias, meu Deus. Restaura as nossas famílias. Eu quero que o pastor Cris ore também abençoando todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus.